Olá, turminha do segundo ano. É um prazer estar hoje aqui novamente com vocês. E hoje a gente vai vai falar um pouco sobre um conteúdo que nós estamos vivenciando nesse exato momento, certo? Hoje vocês vão utilizar o caderno para a gente poder fazer, certo? A gente poder fazer a atividade, tá certo? Então, nós vamos falar sobre isso, que é o momento que nós estamos agora. Alguém sabe qual é a estação que nós estamos? É uma estação muito bonita, né? Tem muitas flores, apesar de que aqui no Brasil tem alguns lugares que as estações não são muito bem definidas, às vezes tem lugares que no verão chove também, no inverno às vezes faz bastante calor, as flores também aparecem em outras épocas do ano, sem ser especificamente na primavera. Mas qual é a estação que nós estamos? Essa estação começou agora há pouco, começou no mês passado, mês de setembro. Alguém sabe? A primavera. É uma estação lindíssima, é chamada, né, conhecida de Estação das Flores. É uma estação muito colorida, muito bonita. E, diferente do que muitas pessoas pensam na primavera, não são apenas as flores que ficam mais bonitas, mais coloridas, não. As plantas, em geral, elas ganham uma nova vida, né? Elas ficam mais bonitas, né? E até nessa imagem aí nós estamos vendo, né, o colorido dessas flores. Ó. Temos flores aí rosas, brancas, tem flores roxas. Então, tem também aí a grama, a gente tá vendo como a grama tá bem verdinha. E as outras plantas também que estão ao redor, né? Elas estão bem viçosas, bem verdinhas, tá? Então, a gente vê como a primavera ela é importante para as plantas. Não que as outras estações não sejam, tá, gente? Porque as plantas, elas também precisam do sol, elas também precisam de água, tá? Então, para essas flores estarem bonitas, elas precisam de um pouco de cada coisa também. Para essas plantas estarem assim, não é sol direto, nem água direta, elas também necessitam de outros elementos para poderem ficar bonitas, né? É por isso que a gente deve aguar as plantas. A gente agoa, né? Não precisa, quando a gente vai aguar uma planta, tem muitas pessoas que querem botar água demais. Não precisa, gente. Você bota uma quantidade que você vê que a planta vai conseguir absorver. Porque o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas botam muita água, a planta não absorve tudo, fica aquela água empoçada e às vezes a planta não fica nem tão bonita. Então a gente agoa, né? Tem a água da chuva também, tem o sol que também ajuda no desenvolvimento dessas plantas, né? E uma pergunta que eu vou fazer a vocês. O lugar que tem flores, é só assim essas plantas assim baixinhas, pequenininhas que nós estamos vendo aí? Tem árvores também que dão as flores, que tem flores também. Um exemplo disso, né? Tem o jambeiro, se vocês já viram. Ele tem umas flores. Sempre quando os jambos está perto desses jambos começarem a se reproduzir, então fica quem já viu ou quem mora perto de algum lugar que tenha um pé de jambo, fica parecendo um tapete rosa ao chão. E é muito bonito, porque cai muito mesmo assim. Então, é bem diferente também, certo? Então, algumas árvores, quando elas estão em processo também de reprodução, outras árvores, elas também podem colocar flores. A gente sabe que nem toda planta dá flor, né? Porque tem muitas plantas que nós temos em casa, ou tem em outros lugares mesmo,
A gente diz assim, menina, essa planta não nasce uma flor, porque nem toda planta tem flor, certo? Aí a gente diz assim, mas como é que acontece a primavera? Como é que tem uma época específica do ano que aparecem essas flores? A gente sabe que existem dois movimentos que a Terra faz. Um movimento é o movimento de rotação. Esse movimento ele é responsável pelos dias e pelas noites. Mas tem um movimento que dura bastante tempo, dura um ano. Vocês já pensaram a Terra passar um ano para poder dar uma volta completa ao redor do Sol? Quanto tempo? Um ano são 365 dias. É muito tempo, né? Então, a Terra demora um ano para poder dar a volta completa ao redor do Sol. Então, a Terra ela vai mudando essa posição. Aí tem umas partes que recebem mais luz do Sol naquele momento. Tem outras partes que recebem menos os raios, né, solares. E assim vão ocorrendo as estações do ano. Aí agora nós estamos na primavera. Aí olha só o ciclo aí das estações. Nós estamos na primavera. Aí nós vamos para o verão. Aí depois do verão vai para o outono, depois vai para o inverno, aí depois começa tudo novamente, depois vai ter primavera de novo, verão. Então as estações elas não têm um intervalo não. Termina uma estação, começa outra, termina uma estação, começa outra, termina uma, começa outra e assim por diante, certo? Então é por isso que nós temos épocas com muitas frutas, nós temos época de calor, época de frio, época de muitas flores, né, de plantas bonitas. Por quê? Tudo isso aí é são as estações do ano. E vocês vejam como o Sol ele é um elemento importante no nosso planeta, né? Porque se o Sol não existisse, a Terra ela não ia ter que girar. A gente não ia ter essas flores bonitas, a gente não ia ter as estações do ano, certo? E é uma estação que vai do mês de setembro até o mês de dezembro. Nós começamos mês passado, né, setembro, então até dezembro nós estaremos na primavera, certo? Então é uma estação que eu acho que vocês gostam, né? Porque sempre tem uma flor, tem uma planta, né, ali que tá mais bonita. Então, ó, a primavera ocorre antes do verão. O verão está representado aqui nessa primeira imagem. E ocorre depois do inverno. Aí aqui a gente tem uma representação aí de um lugar nevando. A gente sabe que aqui no Brasil não existe, né, umas estações muitas vezes assim bem definidas. E aqui no Brasil a região que chega a nevar é a região sul, é a parte sul do nosso país. Nosso inverno é mais com chuvas, às vezes dão aqueles trovões, né, aqueles relâmpagos que nos assustam, mas nada aqui, né, são coisas da natureza mesmo, certo? Aí agora eu vou perguntar a vocês, quantos tipos de flores vocês conhecem? Quantos tipos de flores vocês sabem o nome? Tem algumas flores que são mais conhecidas nossas, né? Outras nós não conhecemos muito bem, né? Nós não estamos muito acostumados a ver. Mas existem, ó, muitas flores na natureza. Infelizmente, algumas estão em risco de extinção, porque tem algumas plantas que estão em processo de extinção, mas nós temos muitas flores. Quando a gente passa por um lugar, né,
por uma casa, assim, que tem um jardim bonito, então a gente vê umas flores diferentes. A gente até diz assim, eu nunca vi essa flor, eu nunca vi essa cor de flor, que flor é essa? Às vezes a gente fica até na dúvida, né? Porque é uma infinidade de flores que existem, certo? Aqui na primeira imagem nós temos o exemplo aí das margaridas. Margarida, inclusive, até o nome de mulher também. Olha aí, ó. São bonitas, né? Não são flores grandes, são flores pequenas, né? E aqui nós temos também o exemplo da tulipa. Nós temos o exemplo da tulipa. A tulipa, ela lembra ligeiramente feito um copinho, né? Inclusive tem até um copo que recebe esse nome de tulipa também. Ela tem o formato de uns copinhos, né? Que elas são fechadinhas assim e tem uma abertura em cima, certo? E nós estamos vendo aí que tem tulipas amarelas, rosas, roxas. E essa quantidade de cores diferentes é o que deixa, o que torna, né, as flores mais bonitas, mais atrativas ainda. É esse colorido aí. Vocês já imaginaram ter um jardim desse aqui? Esse aqui é o jardim dos sonhos, né? Um jardim todo colorido. Muito bonito. Existem também as rosas. As rosas, elas são muito utilizadas também para presentes, né? Tem algumas pessoas que dão um buquê de rosas, né? Ou dão uma rosa, só uma mesma rosa individual a outra pessoa. Então, é uma prova de carinho também. As flores têm essa questão da sensibilidade também. Então, toda vez que a gente recebe uma flor de alguém, é uma espécie de carinho, certo? E a gente tem aí as rosas, né? A palavra rosa. Rosa também é o nome de pessoa também, o nome de mulher também. Não é isso? E nós temos aqui a papoula. A papoula, ela já foi uma planta que as pessoas têm em grande quantidade. Hoje em dia é uma flor um pouco mais difícil de se ver. Também tem cores variadas, tem papoulas amarelas, papoulas rosas, papoulas vermelhas. Mas hoje em dia a quantidade, as pessoas não... É uma planta que ela cresce bastante também. A roseira também ela pode crescer bastante se tiver espaço, né? Tiver um bom local assim, então ela cresce. As roseiras elas só têm um problema, porque elas têm umas flores, uns espinhos nos galinhos das flores. Né? Então a gente pode se machucar, certo? A gente tá vendo aí a palavra polinização. O que é isso? Tem os grãozinhos de pólen que são transportados de uma flor para outra. Pode ser transportado pelo vento, mas existem dois principais animaizinhos que ajudam bastante a transferir esses grãos de uma flor para outra. A abelha, que é o que nós estamos vendo aqui na primeira imagem. Nunca brinque com uma abelha, tá, gente? Se você passar junto de uma flor e você vê uma abelha, não acho que porque ela tá ali você pode brincar não, viu? Porque ela é perigosa, né? Ela pode lhe picar. Então, você passou, ela tá ali na flor, não mexa com ela, porque ela pode picar. E picadas de abelhas doem muito, muito, muito mesmo. Então, ela tá ali fazendo uma função na natureza, ela tá ajudando a flor a se reproduzir, porque ela tá levando os grãos de pólen. E nós temos aí na segunda imagem o beija-flor. Quem nunca viu esse pássaro? É um pássaro pequeno, as asas dele batem muito rápido e eles têm uma habilidade, não sei se vocês já repararam, ele fica um tempão num lugar, batendo as asas dele, e as asas dele são muito rápidas. Apesar de que ele é pequeno, ele é leve, então isso também facilita, né, para que ele bata suas asas com mais facilidade, para que ele voe com mais facilidade. Eles gostam também do néctar,
que é um melzinho que tem na flor, eles também gostam. Eles também ajudam as plantas a se reproduzirem, né? Que eles podem transportar também esses grãos, tá certo? Aí eu vou fazer outra pergunta a vocês. Quem aqui tem jardim em casa já deve ter visto isso, ou escutou alguém comentando: eu não plantei essa árvore ou essa planta, e essa planta nasceu aqui. Isso pode acontecer por alguns motivos, né? O principal deles são os pássaros, né? Que podem levar essa semente no bico. Então, essa semente escapole e cai ali na terra. Então, depois vai gerar uma nova planta, né? Que pode até ser uma flor, quem sabe, né? E também por causa do vento, certo? Agora, existe uma flor que ela é a coisa mais linda. O girassol. O girassol, ela é interessante porque ela vai se voltando de acordo com a luz do sol. Então, se a luz do sol está voltada para um certo lugar, então ela vai se voltar para esse lugar. Se em outra parte do dia essa posição da luz do sol muda, ela vai se virar para essa posição. Quem já teve um girassol em casa já deve ter observado. É muito interessante, é muito bonita, né? Ela é uma flor amarela, grande. E ela também é usada em produtos medicinais, como por exemplo o óleo de girassol, que serve para cicatrizar ferimentos. Então vocês vejam aí quanta importância a flor tem, né? Tem flores que não têm cheiro, tem flores que são muito cheirosas, né? Que nós vamos cheirar, a gente gosta, né? Daquele cheiro das flores. Então, elas são utilizadas, né, em várias. Tem vocês, as meninas da sala, né? Por exemplo, as meninas. Tem algumas meninas que gostam de pentear o cabelo, colocar uma flor no cabelo, tem aquele prendedor de cabelo em formato de flor. Então, a flor, ela está presente em muitas coisas, né? Em muitas situações, certo? Vocês sabiam que durante a primavera acontece outra coisa com os animais? Nós vimos aí alguns levando lá, né, os grãos de pólen, ajudando essas plantas a se reproduzirem. Mas tem os animais que eles hibernam. No inverno eles dormem muito. E o que é que acontece? Quando é na primavera, eles despertam com aquele calorzinho que já faz um pouco na primavera. Então eles despertam, eles passam um tempo dormindo, né? Eles hibernam. Um grande exemplo disso são os ursos. Tem ursos que eles procuram umas espécies de cavernas, procuram alguns locais com madeiras de árvores para se esconderem do frio, né? Nessa época eles hibernam, feito a gente está vendo aqui na primeira imagem, ele dormindo aí, numa espécie de uma caverna, né? Um buraco que tem aí. E aqui, ó, ele já despertou, tá até com o filhinho dele aí, né? Com o filhote dele aí. Então, até isso de bom a primavera traz. E quem gosta muito da primavera são os pássaros também, né? Porque tem muitas flores, então os pássaros eles gostam bastante disso também. Aí vocês vejam como a natureza ela é perfeita, né? Mas infelizmente vem sofrendo com algumas ações humanas, né? Mas um dia a gente pode mudar essa situação. Aí, ó, nós temos 4 quesitinhos de classe V que fácil. Primeiro, o que acontece com o urso na primavera? O que é que ele passa a fazer no inverno? Ele passa o inverno. Então, na primavera, ele... né? Segundo, escreva o nome de 2 tipos de flores. Podem ser outras flores também, tá, gente? Que vocês conheçam. Não é obrigado ser as flores que foram mostradas aí, não. Se você conhece o nome de outras flores, você também pode escrever, tá? Terceiro, quais animais ajudam a polinizar as flores? Tem 2 animaizinhos que nós vimos, né? Tem um inseto e tem um pássaro, que a gente viu lá nas flores, né? Tem um que eu até disse, ó, ele é perigoso, não brinque com ele pica. Quarto, como se chama o movimento
responsável pelas estações do ano. A Terra tem dois movimentos, né? Tem aquele que demora um ano para poder ela girar completamente ao redor do Sol. Então, que movimento é esse? Então, podem ir escrevendo, que daqui a pouco a gente faz a nossa correção, tá? Então, ó, vocês podem pausar o vídeo, o tempo que vocês acharem necessário, e daqui a pouco a gente volta para fazer a nossa correção e para a gente ver a atividade de casa. A atividade de casa de hoje é muito legal, certo? Então, vamos fazer a nossa correção. Foi deixada uma atividade, né, para a gente poder fazer. Então, vamos reler. Primeiro, o que acontece com o urso na primavera? A gente viu que ele passa o inverno, a gente viu até ele lá dentro de um buraquinho, né, escondidinho. Ele passa o inverno todo, depois, na primavera, ele... Segundo, escreva o nome de 2 tipos de flores. Terceiro, quais animais ajudam a polinizar as flores? Nós vimos, né, que tem aquele inseto, tem aquele pássaro que ajuda nisso, nessa reprodução dessas flores. O quarto, como se chama o movimento responsável pelas estações do ano? Então, bora ver? Ó, fazendo a nossa correção, ele desperta da hibernação. Se você colocou, ele acorda, ele desperta, né? Ele, 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 ele sai do seu esconderijo, né? Também está certo, tá? Então, tem várias formas da gente poder escrever. O segundo, tem aí alguns exemplos, né, de alguns nomes de flores, caso alguém tenha esquecido. Então, tem aí margarida, rosa, tulipa. Você pode colocar papoula, orquídea, violeta. Então, vários nomes de flores, né? Pode ser outra flor também que vocês conheçam, girassol, tá? E o terceiro, estavam perguntando, pedindo para escrever alguns animais, nome de alguns animais que ajudam na polinização das flores, né? Então, quem são que nós vimos? Os pássaros, né? Alguns pássaros e as abelhas. Principalmente o beija-flor, né? Ele ajuda bastante nisso aí, certo? E o quarto quesito estava perguntando movimento da Terra que é responsável, né, responsável pelas estações do ano. Já que nós estamos falando em primavera, né, uma estação do ano, movimento de translação, o movimento de rotação, o de rotação, ele só dura um dia, ele é responsável pelos dias e pelas noites. O de translação dura um ano e é responsável pelas estações do ano, tá, gente? Então, tá aí, movimento de translação, tá?
Outra coisa, ó, quem ainda não respondeu à enquete sobre o lugar que gostaria de conhecer, a viagem dos seus sonhos, respondam que ainda dá tempo, tá certo? Algumas pessoas já responderam durante as aulas ao vivo, outras responderam pelo aplicativo, mas a opinião de vocês é muito importante. Então, quem não respondeu ainda está em tempo de responder, tá certo? Então, estamos aguardando as opiniões de vocês, as respostas de vocês, tá certo? Então, hoje a gente termina por aqui, ó. Beijos para todos vocês, já que eu só vejo vocês agora na próxima semana. Então, um ótimo final de semana para vocês e uma boa semana, já que a gente só se vê uma vez, tá certo? E até a nossa próxima aula.